Abelhas Biomacatinga, pergunta e resposta do ABC, número 73. Rapidamente, algumas perguntas. E uma pergunta que chamou a atenção foi o indivíduo dizendo qual é a espessura de madeira. A gente tem algumas espessuras, mas vamos fazer aqui, eu vou dar essa resposta fazendo várias observações. Por exemplo, claro, não dá para comparar, não entenda uma comparação, mas as abelhas do gênero Apis, em qualquer lugar do planeta basicamente, elas são criadas em caixas com tábuas de espessura de 2 centímetros. A caixa Langstroth ela tem isso. Porém, aqui eu já chamo a atenção, estou fazendo isso por conta. A abelha Apis, num período muito frio, você pode reduzir o alvado, reduzir até 70%, para elas controlar a temperatura. Elas têm uma outra dinâmica, que é importante entender, que elas, tanto que a coleta de própolis, usando uma técnica de deixar um espaço entre, normalmente, caixa e melgueira, para ela propilizar e tirar, ela fecha isso, lacra muito bem. Isso é fato. Claro que o bicho que tem aqui, ele também se arranja até fora, você precisar de um oco, de um espaço, um abrigo melhor, só debaixo dos galhos. Isso é fato, isso aqui a gente entende. Mas voltando aqui, não adianta você ter, como o pessoal vê no sul, o pessoal fazendo caixa com 4 centímetros de espessura, e as caixas ser todas soltas, articuladas, mas soltas. Vai passar, vai se circular para essas partes, essas frestas e caixas. Quando eu estou montando, eu fiz recentemente uma formação pessoal. Quando eu vou montar a caixa, o que é que eu faço? Antes de bater uma tauba, prender uma outra, eu já boto uma quantidade de cola, porque ali já fica presa. Quando secar, dificilmente essa tábua vai soltar. Né? Você pode até tirar prego ou parafuso, dependendo do que você prendeu, que ela não solta mais. Solta se você está na água, você colou. Isso é fato. Eu ainda vou além. Qualquer fresta, tanto externa quanto interna, eu fecho. Tem outra coisa aqui importante. A tampa entre a caixa e a tampa, ali é um ajuste que presa a caixa, dependendo do tamanho, do comprimento, normalmente com 2 dobradiças pequenas, precisa de dobradiças grandes, e com 2 aldravas. Bem ajustados, sendo que muito comum as tábuas, a gente sabe que tem dilatação dos materiais, também em locais do Brasil que tem alta umidade, dependendo da caixa, aí entra aqui a importância, você selar a caixa. O pessoal chama selar, que tem um selador, mas hoje eu só uso tinta ou esmalte. Na verdade é um tipo de esmalte em tese, chama esmalte em tese, mas é o verniz. Então, porque eu uso um incolor para ficar acho legal ficar a cor da madeira, até para dar um destaque. Não usar uma tinta de uma cor única ou 2 cores, por exemplo, azul, verde, por exemplo. Tem até a caixa que é azul. Tem o azul Ipanema, que é chique de doer. Mas o fato é que você faz isso para evitar essa questão também da temperatura ambiente, ou melhor, da mudança ambiental, porque essa mudança vai absorver água e vai perder água. A madeira, somente madeira muito porosa, exemplo, pinos, e isso vai dilatar, e aí vai ficar espaço entre as taubas, se não tiver colada lá no início, como eu faço, esse espaço que abre, vai circular e a abelha vai encher de barro. Tem um vídeo que está saindo aí nessa semana, aí lá para sexta-feira, que eu estou mostrando uma coisa que eu estou fazendo com uma caixa que foi madeira que ainda estava verde quando eu serrei. E aí quando eu montei a caixa ainda verde, abri um espaço, eu tentei ajustar, mas quando eu instalei a abelha, enchei a abelha, a caixa abriu espaço e a abelha estava com um monte de barro. Então isso é uma coisa que você fica atento, porque tem que ter muita vedação. Não adianta você ter tábuas. Eu tenho caixa com a tábua de 1 centímetro de espessura, mas a caixa bem vedada, a abelha não junta barro. Então isso provando que não é a espessura, teoricamente, não é a espessura da madeira, sim, mas o ajuste, que ele tem que ser bem fechado. Tem tanta caixa que eu vejo que, inclusive, quando tem essa dilatação, você às vezes parte, você vê às vezes uns 2, 3 milímetros, dá para você ver entre as tábuas. E aí isso aí circular e a abelha vai se prejudicar. Outra coisa, a pergunta que vou responder, vou resumir aqui em 2 perguntas, foi a questão do pólen. Você dá pólen para as abelhas? Eu já disse que não, já dei, até forneci pólen, e até teve o caso que eu filmei, onde a abelha, a mandaçaia, descartou, tirou esse pólen. Por que esse pólen?
Esse pólen que a gente utiliza é o pólen bruto. Que é o pólen bruto? Que é o pólen que a gente coleta nas apes. E esse pólen também é pólen floral, ou seja, tudo que a abelha visitou, onde ela encontrou o pólen. O ponto mais interessante seria, talvez, para você utilizar nas abelhas nativas, seria você ter abelhas que produzem muito pólen. Tem um relato aí de 3,5 kg de pólen na canudo e chegando a 4 kg por ano de pólen que ela armazena das tubunas. Então, se você tem essas duas espécies, seria interessante também os criadores pudessem vender esse pólen para outros criadores. Aí esse pólen quando sai lá da abelha, ele já está tratado, já é um pólen preparado para o consumo da outra espécie, que você está iniciando a criação. Então eu não adoto, não estou reclamando, não estou aqui de fato reclamar não estou aqui reprovando vocês que preparam o bombom de pólen feito com pólen de apis. Eu tenho até como coletar, tempo é o que falta, a distância também é grande. Mas ainda vou coletar pólen, fazer um vídeo que vai ser todas as etapas que é feito. Coletar o pólen, tratar o pólen, que é a desidratação, até preparar para fazer o bombom de pólen. E a gente vai acompanhar também futuramente, fé em Deus eu faço isso, acompanhar, no caso, o fornecimento para uma abelha no início da sua formação, para ver se ela aceita, se ela não vai aceitar, tá? Então, assim, eu não estou aqui condenando, entendam, não estou reprovando, mas lembrando que esse pólen é um pólen bruto, é o pólen que não passou por tratamento. O pólen que a gente tira de abelha nativa é o pólen tratado que está lá dentro dos potes, já passou por todo o processo de fermentação, de melhoramento, que a abelha prepara isso com a ajuda de alguns bichinhos pequenos, são os micro-organismos, de um modo geral são fungos. Mas pode também ser bactéria, normalmente eles são fungos, microfungos, que fazem esse preparo. E aí a abelha utiliza. Inclusive tem uma relação muito forte, que é estudo, não foi meu, se estudado do pessoal da Universidade de São Paulo, da USP, o caso da canudo. No caso da canudo, ela depende diretamente de um fungo para preparar alimento, para liberar determinadas substâncias, que é essencial na vida larval. Se não tiver esse tipo de fungos, essa relação que no caso passa a ser um mutualismo, relação ecológica, onde dois indivíduos vivem juntos, se juntam para trocar benefícios, a abelha não sobrevive. Então acho que eram essas duas perguntas que eu queria só pontuar hoje, essa questão das caixas, qual a espessura de madeira. A espessura até tem, mas se você não tiver a caixa bem vedada, não vai adiantar nada, absolutamente nada. E aí também tem a questão também, muitos reclamam, o pessoal tem a acontecer da abelha não ter, está sendo criada no local, não tem quebra de vento, recebe muito vento, recebe chuva, recebe sol, e isso aí prejudica demais. Uma coisa é a abelha apis, por isso que comecei lá falando das apis. Não dá para você, não é comparar diretamente, não é dizer que uma faz acontecer na apicultura, o mesmo que vai fazer na meliponicultura e vice-versa. E essa questão do pólen. Então, agradecendo a você que chegou até aqui, que assistiu o vídeo, que deixou o seu like, que é assinante do canal, seja bem-vindo ao canal, assine o canal, passe esse link à frente e grato a todos vocês que têm assistido os nossos vídeos.